Você quer fazer cirurgia bariátrica, mas tem medo de alguma complicação acontecer com você. Meu nome é Fábio Faleiro, eu sou cirurgião bariátrico robótico e venho nesse vídeo hoje justamente explicar para você alguns possíveis problemas e intercorrências que podem acontecer durante a sua cirurgia bariátrica. Será que você tem que ter medo? Será que você deve desistir de operar por conta disso? Será que são problemas pequenos? Será que são problemas graves? Será que eu vou morrer? Me acompanha nesse vídeo. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Antes de mais nada, deixa aqui embaixo o seu gostei, o seu comentário, compartilha, se inscreva aqui no canal. E lembrando que meu nome é Fábio Faleiro, eu sou cirurgião bariátrico robótico e eu te atendo e te opero em São Paulo, capital, ou em Goiânia, Goiás. Os links de agendamento estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Uma coisa que as pessoas sempre falam no meu consultório, falam nas rodas de conversa, nos grupos de condomínio, nos grupos de família, não importa, é que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia problemática. É que é um procedimento que pode levar a intercorrências e complicações potencialmente graves e até mesmo fatais. E quando isso não acontece, o paciente que faz a bariátrica, ele acaba estragando a sua vida, se tornando uma pessoa doente para o resto da vida. Será que isso é realmente verdadeiro? Eu preciso te explicar algumas coisas que podem ser óbvias, mas que precisam ficar bem claras e ditas aí para você. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia grande. É uma cirurgia de grande porte que não deve ser realizada de forma alguma em algum hospital que não tenha estrutura adequada e muito menos por uma equipe cirúrgica que não tenha treinamento adequado na realização desse procedimento. Essas duas condições, elas são condições básicas para que a cirurgia transcorra bem e esses riscos de problemas e intercorrências eles sejam reduzidos ao mínimo possível. E a gente está partindo do pressuposto que nós estamos dentro de uma instituição hospitalar adequada para fazer esse procedimento, um hospital terciário de estrutura de complexidade alta, com pronto-socorro, com UTI, com centro cirúrgico avançado, e a gente também está partindo da premissa de que o cirurgião e a equipe cirúrgica, eles têm treinamento adequado para a execução desse procedimento, porque se essas duas premissas não forem atendidas, vai dar tudo errado mesmo, entendem? Agora, partindo então desse princípio, o que pode dar errado em qualquer cirurgia de grande porte? Se você lembrar há tempos atrás, na época que o meu pai, o saudoso Dr. Francisco Faleiro, da grande Bela Vista de Goiás, minha cidade natal no interior de Goiás, quando meu pai, o Dr. Chico, se formou lá em 1974, na ocasião da gravação desse vídeo há 50 anos atrás, o jargão cirúrgico era assim: grandes incisões, grandes cirurgiões. Ou seja, aquele cirurgião que era bom, considerado um cirurgião habilidoso, um cirurgião que tinha bons resultados, era aquele que fazia grandes incisões, que fazia grandes procedimentos cirúrgicos e os pacientes sobreviviam. Hoje em dia, esse conceito mudou completamente. A gente tem grandes cirurgiões com mínimas incisões. A gente faz cirurgias de muito grande porte por pequenas incisões no abdômen. São os furinhos da videolaparoscopia ou da cirurgia robótica. Se a gente considerar esse fator, a gente já diminui muito o risco de complicações de qualquer cirurgia de grande porte, como por exemplo a cirurgia bariátrica. Fazer a cirurgia bariátrica nos moldes que o Dr. Chico fez lá há 50 anos atrás, por laparotomia, uma cirurgia de corte, vai aumentar o risco de complicações. E essas complicações, elas variam desde sangramento, infecção de ferida operatória, hérnias de parede abdominal, problemas de cicatrização em geral, fístula e por aí vai. Elas são maiores do que nas cirurgias minimamente invasivas. Inclusive aqui no meu canal tem um vídeo antigo que só eu estava ainda aprendendo a ser youtuber, aparecer aqui em cima, em algum lugar aí, em que eu mostro para você a diferença da bariátrica aberta da bariátrica por via fechada, por via minimamente invasiva. Então o que a gente faz na nossa rotina de trabalho atualmente são cirurgias muito grandes por pequenas incisões. E obviamente, se eu
agrido menos o paciente do ponto de vista de trauma cirúrgico, eu vou ter menos risco de problemas agregados à cirurgia. Mas, peraí, que eu não entendi, doutor Fábio. Se você está falando que a cirurgia é de grande porte, quer dizer que lá dentro da barriga você vai mexer muito, por que dá menos problemas se eu fizer o furinho ao invés de cortar e tiver acesso a tudo ali? Porque o que faz realmente ter risco maior de sangramento, de infecção de ferida operatória, de seroma, de hérnia, de dor pós-operatória, de recuperação mais demorada, é o corte da parede abdominal. É justamente esse acesso inicial à cavidade abdominal, aos órgãos internos ali, é que faz com que o risco de complicações seja muito menor do que numa cirurgia tradicional de corte. Se você vai fazer cirurgia bariátrica, e aliás me conte aqui nos comentários se você fez a sua cirurgia bariátrica, se você já fez, por corte ou por furinho, por vídeo, para eu saber. Agora, quais são os riscos ainda presentes em toda cirurgia videolaparoscópica? Essa dos furinhos, né? Qualquer órgão que eu corte tem risco de sangrar. Qualquer órgão. Se eu cortei, ele tem risco de ter alguma lesão de alguma artéria ou de alguma veia e isso levar a sangramento. E tem um outro fator. Durante a cirurgia, a pressão do paciente, a pressão arterial, ela é menor e a pressão dentro da barriga ela é aumentada por conta do pneumoperitônio, que é o gás que a gente coloca no abdômen para ele crescer e a gente conseguir fazer a cirurgia pelos furinhos. Então isso faz com que esses vasos, durante a cirurgia, eles não sangrem e talvez no pós-operatório, com a pressão arterial do paciente já normal e com a pressão dentro da barriga também normal, alguns pequenos vasinhos que não sangraram durante o ato cirúrgico, eles sangrem no pós-operatório. A gente monitoriza isso lá no hospital através de sinais indiretos da pressão arterial, da frequência cardíaca, da frequência respiratória, do quadro de dor pós-operatória. A gente tem um grau de dor esperado. Se esse grau de dor está muito além do esperado, associado a essas outras alterações de sinais vitais que eu estou te colocando, o sangramento é uma possível complicação. A boa notícia que eu quero te dar é que isso acontece em menos de 2% dos casos operados pelas equipes treinadas em cirurgia bariátrica. Ou seja, 98% das vezes, nada de sangramento acontece. Além do sangramento, uma outra complicação que também pode acontecer, mas aí não é muito relacionado à cirurgia em si, é muito mais relacionado ao perfil do público que a gente opera na bariátrica, é a trombose venosa profunda e a embolia pulmonar. Essas duas condições elas são relacionadas a uma condição em que o sangue ele coagula muito. Então é o contrário do sangramento. Aqui a gente está falando de um sangue que se coagula muito fácil. É um estado de hipercoagulabilidade sanguínea. E quando isso acontece lá nas veias dos membros inferiores, lá nas veias das pernas e da coxa, pode formar-se um trombo ali. E esse trombo vai obstruir o retorno de sangue das pernas para o tronco, levando a quadro de edema da perna, inchaço da perna, de dor da perna e normalmente acomete uma das pernas só, então você tem um inchaço assimétrico. E quando essa complicação acontece, ela é muito rara, mas muito rara de acontecer ainda no hospital. Quando ela acontece, o paciente normalmente já está em casa e ele às vezes aparece com esse quadro de dor unilateral dos membros inferiores aí associada a edema, a inchaço. Agora, outra complicação relacionada à trombose é a embolia pulmonar. Na verdade, a doença é a mesma. É um coágulo, um trombo que se forma lá na veia das pernas, só que aí esse trombo ele sai, ele migra das pernas e vai parar no pulmão. E aí quando ele para no pulmão, ele entope uma artéria que irriga o pulmão e deixa uma parte do pulmão sem receber suprimento sanguíneo adequado. E isso leva ao quadro de embolia pulmonar, ou tromboembolismo venoso, né? Que vai cursar clinicamente como falta de ar, como dor ao respirar, como baixa da saturação de oxigênio, né? Saturação capilar de oxigênio,
estrogênio, a cianose, que é os membros, né, superiores, inferiores ficarem arroxeados. Isso, quando acontece, é um quadro que exige normalmente internação hospitalar e avaliação e tratamento, normalmente com remédios, com os anticoagulantes, que inclusive nós prescrevemos na grande maioria das vezes para os nossos pacientes, junto com meia elástica, junto com bota de compressão pneumática durante o ato cirúrgico e nas primeiras horas de pós-operatório. A gente prescreve isso de maneira rotineira, justamente para prevenir a incidência dessa complicação, que, como eu te falei, ela não é relacionada à cirurgia bariátrica, é relacionada ao perfil de paciente. Ou seja, a obesidade ela aumenta o risco de tromboembolismo venoso. Se você for fazer uma cirurgia ortopédica e está acima do peso, risco maior. Se for fazer uma cesariana e está acima do peso, risco maior. Qualquer cirurgia que o paciente obeso grave for fazer, tem um risco maior de tromboembolismo venoso do que outras pessoas que não têm essa condição. Ficou claro essas duas intercorrências aí que podem acontecer depois da bariátrica? Podem acontecer algumas outras coisas ruins ainda, né? Esse vídeo é para falar de coisa ruim. Só que eu não vou te contar nesse vídeo de hoje, eu vou te contar no próximo vídeo da semana que vem, justamente para você tocar nesse botão aqui embaixo, se inscrever, ativar esse sininho que tem para te avisar as notificações, né, quando os vídeos novos vierem ao ar. Então eu vou gravar esse vídeo agora, mas eu só vou liberar ele na semana que vem para você entender um pouco mais de outro problema que pode acontecer, que é a tal da fístula, que é quando os pontos lá, os grampos que a gente coloca, eles se rompem. E eu aproveito para fechar esse primeiro vídeo dessa série aqui de complicações para te convidar a passar por uma consulta médica para entender o risco disso, para entender se a cirurgia é realmente perigosa ou não, para entender e confiar na equipe que você escolheu para cuidar de você. Se você quer que eu faça a cirurgia, você quer me dar a honra de cuidar de você em Goiânia ou em São Paulo, toca aqui embaixo, fala com o meu time de atendimento para marcar uma consulta para você, tá bom? Não perca o próximo vídeo em que eu vou te falar sobre as fístulas. Um grande abraço.